Boa noite a todos. E eu quero começar a live de hoje expressando os meus profundos sentimentos por todos aqueles que perderam entes queridos, por todos aqueles que de alguma forma estão sendo atingidos diretamente ou até indiretamente pelos efeitos do Covid-19 ou da Covid-19. E também declarar a minha prece a todos que estão enfermos. Nós temos recebido notícias de que muitas pessoas aqui da cidade estão enfermas e isso nos entristece. Muitas pessoas têm falecido em todo o Brasil e aqui em Itacoatiara não é diferente. E eu quero expressar meu profundo sentimento e a minha prece a todos que estão enfermos por causa do Covid-19 ou da Covid-19. Eu não quero citar aqui a quantidade de óbitos aqui na cidade. Isso já está na internet, muitas pessoas já viram. O caso de casos confirmados é muito grande, imenso. E eu gostaria de pedir a você que está me assistindo, que por acaso é de algum interior de Itacoatiara, principalmente, que não dê ouvidos às notícias de que tudo está voltando ao normal, porque não está. Infelizmente, é uma que eu tenho que dar antes de nós começarmos esse estudo. O interior ultrapassou os números de contaminados da capital. O interior do Amazonas já ultrapassou a capital, o que é algo assustador, tá bom? Mas eu quero fazer uma série de 3 estudos, de 3 meditações sobre o Salmo 91. Eu quero começar hoje, estou começando hoje, e se tudo der certo, se Deus permitir, até quarta-feira, melhor, até quinta-feira, eu quero fazer essas meditações com vocês, tá bom? Hoje nós vamos até o verso 4, Salmo 91, verso 4, depois até o verso 8 e depois até o verso 16. Se tudo der certo, nós vamos dividir em 3. Se não der, por causa do tempo, nós vamos dividir em mais partes, também não tem nenhum problema. Tá ok? O Salmo 91 é um salmo escrito por Moisés, ou pelo menos atribui-se a Moisés o fato de ter escrito esse salmo. Do ponto de vista histórico, é impossível Moisés ter escrito o salmo, porque na época de Moisés, a escrita hebraica ainda não havia como ela passou a existir alguns séculos depois. E por que atribui-se a Moisés? Possivelmente por causa da Torá escrita, né? Ou melhor, da Torá falada. Existem 2 tipos de Torá. A Torá escrita, aquela que todos conhecem, que é o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, e a Torá falada, que eram os princípios, os conceitos que eram passados oralmente de uma geração para outra. Então acredita-se que essas preces de Moisés, que vai a partir do Salmo 90 até o Salmo 101, que atribui-se a Moisés essas preces, esses salmos, tenham chegado até aquele que escreveu, né,
por meio da Torá falada, daquilo que era falado por Moisés, daquilo que era recitado por ele, e que acabou se tornando uma prece do cotidiano do povo, e isso chegou até os escribas. Mas crê-se que isso aqui tem origem de Moisés, e eu creio nessa tradição e apresento como um salmo de Moisés. Salmo 91 ele começa da seguinte forma: aquele que habita, aquele que sempre está dentro do abrigo do Altíssimo, daquele que está elevado e que passa suas noites à sombra do Senhor, que diz a Adonai, ou que diz a Deus: és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Ele o resgatará da armadilha do caçador e do veneno das calamidades. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas encontrará refúgio. Sua verdade é escudo e proteção. Muito bem. Moisés começa a sua prece dizendo que aparentemente existem duas pessoas aqui. Aquela pessoa que habita durante o dia, aquele que senta durante o dia, aquele que está durante o dia no esconderijo de Deus, no esconderijo do Altíssimo, está debaixo da sua proteção, debaixo da sua casa, e uma outra pessoa que passa as suas noites à sombra do Altíssimo. Aparentemente, e a tradição rabínica, judaica rabínica, fala que essas duas pessoas, que são retratadas logo no início do Salmo, referem-se àquele que tem um conhecimento sobre Deus desde o seu nascimento, desde o seu início. Aquele que conhece os preceitos de Deus. Nós podemos relatar isso ou nos referir a isso como uma pessoa que nasceu numa igreja, que nasceu em lar cristão ou em um lar judaico, não é? Mas é uma pessoa que tem o conhecimento de Deus, que tem que o seu entendimento já está moldado, não é? Dentro das coisas de Deus. Essa é aquela que habita durante o dia. E aqueles que passaram a conhecer a Deus e saíram da noite e vieram para a proteção de Deus. Isso é o que diz aqui o Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e que passa as suas noites à sombra de Shaddai, ou à sombra do Senhor. Quantas vezes nós nos distanciamos dos caminhos de Deus, nós nos afastamos dos preceitos divinos e precisamos ser trazidos de volta. Seja pelo fator do sofrimento, seja pelo fator do sentimento, né? Seja pela dor ou seja pelo amor. Minha mãe dizia sempre isso: quando a gente não ouve, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Isso é uma verdade e isso está aqui dentro, incluso aqui dentro. Então, aquele que habita, aquele que senta, aquele que mora durante o dia no esconderijo, na casa de Deus, e também aquele que descobriu o Senhor, que descobriu a salvação, que descobriu o consolo de Deus, que passa as noites à sombra de Deus. Vamos entender essas noites aqui também como momentos difíceis. O mundo está passando por dias sombrios, por dias anoitecidos. Então, as pessoas que nesse momento buscam o aconchego de Deus, o conselho de Deus, o refúgio em Deus, elas também são
recebidas por ele. Aquele que diz, verso 2, aquele que fala, aquela pessoa que profere, não só está protegida, não só está dormindo, não só está guardada por Deus, mas aquela pessoa que profere, aquela pessoa que fala, aquela pessoa que diz, aquela pessoa que verbaliza: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. E existe aqui uma diferença muito grande entre nós estarmos na casa de Deus, protegidos por Deus, e verbalizarmos que Ele é o nosso Deus, que Ele é a nossa proteção, que Ele é o nosso refúgio. E aqui existe uma verdade implícita muito grande, porque nós declararmos que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nós declararmos, nós verbalizarmos, nós no meio evangélico tem um jargão muito popular, que é muito comum, que é nós testemunharmos que o Senhor é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Faz toda a diferença. Diferencia o protegido por Deus, porque está na sua casa, do protegido por Deus, que além de estar na sua casa, verbaliza, fala para todo mundo que o seu Deus, o seu protetor é o Senhor. E aqui é exatamente o que ele está dizendo aqui. Aquele que habita, aquele que senta, o verbo aqui é sentar, estar sentado, morando sentado na casa de Deus durante o dia, e que passa as suas noites à sombra dele, recebe a sua proteção. Passa o seu momento difícil à sombra de Deus, recebe a sua proteção. E estar durante o dia, ou seja, quando está tudo bem, estou com Deus, recebe a sua proteção. Porém, aquele que diz, aquele que fala, aquele que verbaliza, aquele que põe para fora, aquele que torna público que o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, aquele que declara para que todos ouçam que Ele é o meu Deus e nele eu confio, é tratado de forma diferente, como nós vamos ver numa próxima meditação, lá nos versos 14, 15 e 16. Lá no final. Nós declararmos, nós confiarmos que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, faz toda a diferença no nosso relacionamento com Ele. Toda. Em uma das meditações que eu falei aqui, eu disse que a palavra emuná, eu estou escrevendo, eu gosto muito dessa palavra, significa confiança. O apóstolo Paulo traduz a palavra confiança em Romanos dizendo que ele, quando passa por dificuldades, ele sente uma profunda alegria quando ele passa por dificuldades. E por que ele sente uma profunda alegria quando ele passa por dificuldades? Porque é nessa dificuldade que a sua confiança é testada. É nessa dificuldade que a sua confiança passa a valer. E o que esse salmista, o que Moisés está dizendo aqui, é exatamente isso. Quando eu declaro toda a minha confiança em Deus, eu
estou me posicionando como uma pessoa que poderá ser tratada diferente por ele? Diante do quadro que nós estamos vivendo, confiar em Deus, saber que nós, aqueles que confiam em Deus, não serão atingidos pelo coronavírus, aqueles que confiam em Deus não serão atacados pelo coronavírus, aqueles que confiam em Deus não serão perturbados por essa pandemia. Declarar isso, saber disso, ter total confiança disso, não quer dizer, presta atenção aqui, não quer dizer que nós vamos sair na rua sem máscara, vamos viver uma vida como estávamos vivendo antes, completamente à mercê de sermos contaminados. Não é isso que ele está falando. Porque se nós sairmos, nós estamos infringindo uma lei, que é a lei humana. A lei humana diz: fica em casa. Se tiver de sair por alguma necessidade urgente ou emergente, use a sua máscara. Mas eu confio em Deus. A minha confiança nele é total. De que se eu sair, como diz aqui o verso 3, nenhuma peste, nenhuma praga, nenhuma calamidade vai me atingir, porque eu confio, eu confesso, eu declaro que Deus é meu refúgio, a minha fortaleza. Eu estou debaixo dele, eu estou protegido por ele. Mas isso não quer dizer que eu tenha que pular do pináculo do templo. Isso não quer dizer que eu tenha de sair por aí feito um doido, dizendo: olha, eu confio em Deus, então vamos embora. Né? É uma gripezinha. Tô protegido. Não é isso que ele está falando aqui. E não é isso que você tem que fazer. Quando nós declaramos que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a nossa proteção, o nosso socorro presente a toda hora, nós estamos dizendo que também obedecemos às regras humanas. Nós estamos dizendo que também estamos debaixo da autoridade dos homens, daqueles que estão sobre as ordens divinas para governar. O verso 3, ele diz assim: a esse, presta aqui, a esse que declara que Adonai, que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, aquele que declara que ele é o meu Deus e que toda a minha confiança só está nele, a esses que fazem isso, verso 3, Deus resgata da armadilha do caçador. Ou seja, vai haver um momento onde todo o nosso cuidado ético, moral, não será suficiente para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar do caçador. E o que é esse caçador aqui? O que é que esse caçador representa? No livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 10 ao verso 13, tem algo muito interessante. Provérbios 1, do 10 ao 13, diz assim: meu filho, se os pecadores te seduzirem, não vá com eles. Suponham que digam: venha conosco, vamos emboscar alguém e matá-lo. Vamos atacar de surpresa alguma alma inocente só por diversão. Vamos engoli-lo vivo, como faz o Sheol ou o inferno. Como eles descem a cova. Vamos descobrir tudo o que ele tem de valor. Vamos encher as nossas casas com os despojos, com aquilo que nós roubarmos dele. Esses são os caçadores. Se alguém te convida para você fazer isso, não vá. Porque essas pessoas fazem isso. Está aqui, Provérbios, capítulo 1, verso de 10 ao verso 15.
verso 14, verso 13. Por mais que a nossa ética, que a nossa moral, que as nossas boas condutas, que os nossos bons ensinamentos sejam fortes em nós, estejam presentes em nós, vai haver um momento que nós vamos vacilar. E é nesse momento que a nossa declaração de confiança em Deus nos salva. Exatamente isso diz aqui o verso 3. Porque ele declarou que eu sou o Deus dele, eu irei resgatá-lo da armadilha do caçador. Ele será salvo. Será salvo de um assalto, será salvo de um acidente. Ele será salvo. Mas se não for salvo, Deus continua sendo Deus. Mas a promessa aqui é que aquele que vem para minha casa, aquele que nos momentos difíceis repousa debaixo da minha proteção, aquele que diz, aquele que proclama, aquele que verbaliza, aquele que põe para fora, aquele que diz para todo mundo, tu és o meu Deus. Aqueles que falam isso, eu vou protegê-los do caçador. É o que está dizendo aqui. Nada vai te alcançar porque você está protegido do caçador. Porque quem está te protegendo desse caçador, essa pessoa que está te caçando, que está tentando te derrubar, é o próprio Deus. É aquele que você declara ser o maior de todos na sua vida. Simplesmente isso. Simples assim, gente. Simples assim. E ele segue o verso 13. O verso 3. Ele o resgatará da armadilha do caçador, a primeira parte, e do veneno das calamidades. A palavra aqui, dever, que foi traduzido como veneno nessa Bíblia judaica, é praga, peste. Nós estamos vivendo uma praga. Nós estamos vivendo uma contaminação mundial. Aqueles que declaram essa devoção a Deus, aqueles que declaram que Deus é o seu Senhor, aqueles que repousam nele de dia e de noite, aqueles que estão com ele tanto no momento bom quanto no momento mau e abrem a sua boca para dizer que ele é o seu Deus, aqueles que fazem isso, aqueles que dizem assim, serão salvos dos caçadores e serão salvos das pestes, dos venenos. Existe uma passagem muito interessante que eu gosto muito. Está lá em Marcos, no finalzinho de Marcos. Jesus diz o seguinte: aqueles que acreditarem em mim e me seguirem receberão uma série de poderes, e entre eles, se por acidente forem envenenados, o veneno não vai fazer efeito. É exatamente isso aqui, exatamente isso aqui. Quando a gente declara essa confiança em Deus, a palavra emuná vem de emuna, que significa exercício. Na hora que eu declaro a minha confiança em Deus, na hora que eu exercito isso, e o exercício da confiança é problema, né? Na hora que eu falo isso, na hora que eu declaro e ele ouve o que eu estou falando, eu sou livre do veneno, eu sou livre da calamidade, eu sou livre da peste, eu sou livre do caçador. E ele começa no verso 4 dizendo assim: ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu encontrarei refúgio. A sua verdade é escudo e proteção. O que significa isso aqui, gente? Quando nós declaramos refúgio é a nossa fortaleza e que nós confiamos nele, ele nos cobre com as suas penas. Tem uma tradição judaica muito interessante que diz o seguinte: quando os caçadores iam caçar as águias, eles iam caçar por causa das suas garras, por causa do seu bico, eles lançavam flechas. As águias fazem ninhos ou nas árvores muito altas ou nos penhascos. E eles lançavam flechas para cima, para pegar a águia e para acertar o ninho da águia.
essa águia posicionava-se sobre a sua cria, protegia a sua cria e abria as asas num determinado ângulo que a flecha, quando caía, não entrava, ela resvalava. Porque a pena da águia ela é muito lisa. Principalmente as águias que são pescadoras, elas têm uma cera na pena. E a seta batia na pena e resvalava e não atingia a sua cria, aqueles que ela estava protegendo, e nem feria a si mesma, porque a seta não entrava nela, porque ela resvalava. E é essa figura que Moisés está falando aqui. Ele vai cobrir com as suas penas impermeáveis. Vai proteger, ela vai ficar num determinado ângulo que a seta não vai me pegar, que a flecha não vai me atingir. É isso que Moisés está falando aqui no Salmo 91. Quando eu declaro que Deus é o meu Deus, que Hashem, que aquele é o meu Deus, e que eu ponho toda a minha confiança nele, seja nos momentos bons e principalmente nos maus momentos. Quando eu estou de dia sentado na casa dele, quando eu estou de noite, na noite da minha vida, repousado, deitado, dormindo debaixo dele, as suas penas me protegem. Nada vai me acontecer. Porque eu tenho total confiança nele. Total, eu estou completamente repousado. Eu estou dormindo debaixo das suas asas. Eu estou tranquilo debaixo das suas asas. O mundo está caindo do meu lado e a gente vai ver aqui amanhã. Vai um monte cair de um lado e um monte cair do outro, mas eu não vou ser atingido porque eu estou protegido por suas penas. E ele segue dizendo o seguinte: eu estou debaixo das suas asas e encontro refúgio debaixo das suas asas. Aqui existe uma figura de linguagem. Asa é aquilo que nos faz voar, é aquilo que nos leva, aquilo que nos levita, aquilo que nos tira do chão. Só que nós não podemos voar, nós não temos asas. Porém, as nossas preces alçam voo. A nossa meditação, a nossa oração, a nossa devoção a Deus, ela levanta voo. Agora, existe um mistério aqui, um segredo aqui, que é o seguinte. Aqui são duas asas. Debaixo das suas asas são as duas asas. E essas duas asas, a figura de linguagem que é usada para essas duas asas são temor e amor. Aquilo que eleva a nossa prece a Deus é o temor a Ele, como diz lá em Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é uma das asas e a outra asa é o amor a Deus. Quando eu declaro que eu amo ao Senhor, e amor, gente, não é um sentimento. Amor é um comportamento. Um dia eu ainda vou falar sobre isso, mas amor não é sentimento. Gostar é sentimento. Amor não é sentimento, amor é comportamento. O amor ele é composto de uma série de atitudes, e nós podemos ver essas atitudes lá em Coríntios capítulo 13. O amor é um comportamento. Quando eu tenho esse comportamento de amor a Deus, eu estou protegido debaixo das suas asas. Elas são o meu refúgio. A minha prece vai subir com asas de águia fantasticamente. Ninguém vai conseguir parar a minha prece, justamente porque eu tenho duas asas poderosas. Eu temo a Deus, eu tenho medo dele e eu amo a Deus. Essas duas asas me protegem. O meu temor a Deus e o meu amor a Deus. Eu estou completamente protegido debaixo das penas que estão me cobrindo para que as setas dos caçadores não me atinjam. E eu estou debaixo das suas asas encontrando total refúgio. A sua verdade é escudo e proteção. No termo hebraico aqui, existem dois escudos. O escudo quadrado, que protege na hora da luta, e um escudo redondo, mas o termo hebraico aqui é alguém que protege
abraçando. É como se fosse uma proteção circular. Eu estou no meio e aquela proteção me guarda. A verdade de Deus, ela está nos escritos de Deus. Muitas pessoas não gostam, inclusive muitas pessoas da minha própria família, não gostam quando eu digo o seguinte: essa Bíblia que eu estou lendo aqui, essa Bíblia aqui, ela contém a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é uma tradução. A Bíblia hebraica, o Tanar, aquilo que está escrito em hebraico, é a palavra. Nós temos algo que contém a palavra. E eu preciso ser honesto com vocês. As traduções, por que existem tantas traduções? Aqui, se você olhar aqui em cima, ó, essa parte aqui, ó, Fernandão, tá aqui aquela que você me representeou, do Lutero. Tá aqui. Isso aqui tudo são Bíblias. Várias traduções bíblicas, várias. Eu tenho aqui desde essa amarelinha aqui, que é uma tradução coreana. Eu tenho aqui essa aqui vermelhinha aqui, que é uma tradução indígena, que é a tupana. Tenho várias outras. São traduções. Não é a única. São traduções que elas vêm de acordo com o conhecimento dos tradutores, dos filólogos, dos momentos políticos. Por exemplo, a Bíblia do Rei Tiago, que é uma famosa Bíblia, tradução, né? King James Version, é a versão do Rei Tiago. Por quê? Porque o rei da Inglaterra, não sei qual foi o período, ele queria uma Bíblia com o nome dele. Então ele mandou fazer uma tradução bíblica. Que já vinha de William Tyndale, já vinha de Lutero, e ele fez alguns acréscimos que estavam de acordo com aquilo que ele queria que ficasse na Bíblia dele. E essa Bíblia foi passada para frente e está aí até hoje. Então aqui nós temos a palavra de Deus, isso aqui contém a palavra de Deus. Mas nem por isso ela perde a sua eficácia. A verdade está aqui. A verdade está aqui dentro. A palavra verdade em hebraico é emet. Aleph, Mem, Tav, 3 letrinhas. E se você for ler, um dia eu vou dar uma aula sobre isso, a palavra verdade, ela é formada pelas primeiras letras do livro de Jó, que é Aleph, Yov, a primeira letra do livro de Provérbios, que é Mishlim, que é o Meme, e a primeira letra do livro de Salmos, que é Terrelim, Emet, Aleph, Mem, Tav. A verdade está aqui, neste pedaço de livro, mas ela está também em toda a Bíblia. E quando a verdade é o escudo e proteção, é porque nós estamos presos ao que está escrito aqui dentro e não a invenções humanas. Tudo que Deus quer revelar ao ser humano está revelado na sua palavra. Talvez nós não encontremos todas as revelações divinas que encontramos no Tanar, no Antigo Testamento em hebraico, aqui na Bíblia traduzida para o português, porque isso é uma tradução. Mas como tradução ela também é inspirada. Não tem tudo que está lá, mas tem muita coisa. Então, todas as traduções estão aqui. Eu recebi muitas revelações, o Fernando que está me assistindo, minha esposa que também está me assistindo, sabem que eu recebi de Deus algumas revelações, mas não foi porque eu entrei em transe, mas foi porque eu mergulhei e mergulho aqui dentro. Bereshit. Bereshit é uma palavra, a primeira palavra do livro de Gênesis. Bereshit é a primeira profecia de salvação, com o cabeça no madeiro. Bereshit é exatamente isso. Aquilo que foi traduzido como no princípio é uma frase que diz com o cabeça no madeiro, em hebraico. A primeira profecia de salvação. A verdade que nos protege está aqui dentro. A verdade que nos guarda, que é o nosso escudo, está aqui dentro. E cada um de nós tem que encontrar a sua verdade.
Porque a minha verdade sobre Jesus, a minha verdade sobre salvação, é a minha verdade. Existe a verdade absoluta, que ela começa aqui no verso 1 e no verso 2. Essa é a verdade absoluta. Eu estou debaixo da proteção daquele que é o Criador, o Senhor do universo, aquele que é o maior de todos. Essa é a verdade absoluta. Nós não podemos fugir dela. E finalizando, meu querido, você que está me assistindo, nos melhores momentos da sua vida, esteja na presença de Deus. Nos piores momentos da sua vida, esteja na presença de Deus. Declare, não só com a sua boca, mas declare com os seus atos, com a sua vida. Declare não só com aquilo que você fala, mas declare também com aquilo que você não fala. Declare com aquilo que você faz, mas também declare com aquilo que você não faz. Que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, que Ele é o Deus em quem você confia e não existe outro Deus em quem você possa confiar. Não existe um outro ser em quem você possa confiar. Confie de tal forma que, se for preciso sair no meio de um tiroteio, você não será atingido. Se for preciso, não é para você sair por aí sem máscara, desafiando a Covid-19. Aí você vai estar pulando do pináculo do templo e você vai se esborrachar lá embaixo. Não é isso que eu estou falando. Mas confie a tal ponto que, se for necessário, você entrar num hospital cheio de Covid, entrar num cemitério, que Deus nos livre, cheio de Covid, você não será contaminado. Mas eu não estou dizendo para você fazer isso, eu estou dizendo que confie nele a esse ponto. Ele vai livrar você e a mim e a todos que confiam nele dos caçadores de almas, dos caçadores de vidas, dos caçadores de bens. Desculpa. Quando nós declaramos a nossa confiança total em Deus, nós somos resgatados dos caçadores. Como diz lá em Provérbios capítulo 1, verso de 10 ao verso 13. Nós seremos protegidos debaixo das suas asas, nós estaremos guardados por um pai, por uma mãe, por um ser divino, poderoso, criador de todas as coisas, que não vai nos deixar ser atingidos. E nós estaremos debaixo das suas asas, porque lá é o nosso refúgio e a sua verdade. Aquilo que nós encontramos aqui dentro e não na cabeça de pessoas fantasiosas, fanáticas, amalucadas, doidas, que ficam inventando presepadas em nome de Deus. Não vá pela cabeça desse povo. Venha aqui dentro. O que é que diz a sua Bíblia? Procure. É isso que eu quero deixar para você hoje. Um grande abraço. Deus abençoe, estejam sempre com Deus, e amanhã às 9 horas nós vamos dar sequência, a essa meditação do Salmo 91. Até amanhã.